Inteligência artificial, novidade, vem ganhando destaque nos últimos anos, trazendo novas ferramentas que agilizam pesquisas e também facilitam o trabalho das diversas áreas e profissões. Mas quais os cuidados que devemos tomar? Como utilizar essa ferramenta de forma segura? A resposta você confere na edição de hoje do ESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também: Bahia cresce acima da média nacional quando o assunto é o turismo. Nos meses de setembro, outubro e novembro, o número de turistas cresce como reflexo da chegada do verão. E ainda, está em busca de um filme ou série para se entreter neste fim de semana? Então hoje é dia do quadro Sexta de Cinema e o jornalista Luiz Salviato traz as dicas e curiosidades do universo da sétima arte. São estes os nossos destaques e você pode participar do nosso telejornal enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 77-3424-8766, ou então você pode postar um comentário nas suas redes sociais com a hashtag UN2. Hoje é sexta-feira, 8 de setembro, seu ESB Notícias segunda edição está começando. 18 horas 31 minutos, olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias segunda edição, que está começando nesta sexta-feira, trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. E é sempre muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela do seu canal 4.1. Gente, o Brasil é o país que mais usa inteligência artificial na América Latina. No território nacional, cerca de 63% das empresas utilizam aplicações baseadas nessa tecnologia. E essa novidade vem ganhando adeptos em todo o mundo. Mas quais os riscos e cuidados que devemos tomar ao fazer o uso dessas aplicações? Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. A história de uma inteligência artificial que ganha consciência e se rebela contra os humanos muitas vezes foi tema de livros e filmes. O mais famoso talvez seja 2001, Uma Odisseia no Espaço, escrito em 1968 por Arthur C. Clarke e levado para as telas do cinema pelo diretor Stanley Kubrick. Mais uma vez, a arte antecipando preocupações da vida real. Foi assim com filmes como O Exterminador do Futuro, e com livros como o clássico Eu, Robô, de Isaac Asimov. Escrito na década de 1950, o autor imaginou até um código de programação para impedir a violência de robôs contra humanos. Alguns autores já trazem com bastante profundidade, já traziam com bastante profundidade coisas que estão ocorrendo hoje, né? A questão do livro que a gente estava falando agora há pouco, do Eu, Robô, por exemplo. Se você pegar como é a relação entre as pessoas, né? Como que as pessoas estão se dando com relação à inteligência artificial, você vê que está se criando uma dependência, né? Basicamente, da coisa pronta, né? De você dar um Google e você já encontrar tudo. Então, essa dependência é perigosa, é nociva para a gente, de uma certa forma, se nós não soubermos usar a inteligência artificial. Raimundo vive os seus dias cercado por dezenas de milhares de livros, como só um homem do século XX poderia almejar. Não que ele, de alguma forma, renegue a presença da tecnologia no dia a dia. Seria tolice, mas ele sabe que este mundo de papel está com os dias contados. Assim como a sua profissão, aos poucos, vai se tornando uma raridade na era digital. Nós já somos um nicho, né? A gente já procura nicho de mercado, porque hoje a gente não consegue mais o público que nós tínhamos antes. Por exemplo, um exemplo recente. Antes da pandemia nós tínhamos uma clientela e hoje totalmente diferente. A nossa clientela hoje é feita de pessoas que nunca viram a quantidade de livros que tem aqui, ou pessoas que realmente nunca leram nenhum livro. E assim, estão vindo assim por ouvir falar, estão vindo por ouvir falar, né? E por mensagens que um coloca no TikTok, no WhatsApp, eu li esse livro, gostei, ou uma grande personalidade lidando com essa coisa, falou assim, olha, esse livro aqui é bom. Então, assim, as pessoas estão indo muito pela influência dos influenciadores, né? Eles estão vindo assim. Agora, a profissão, infelizmente, assim, eu não sei que tempo, né? A gente não pode prever, eu não sou gênio da matemática, mas que tende-se se não acabar completamente, a gente diminuir bastante. A preocupação do Raimundo tem fundamento.
Ao longo da história, muitas profissões consideradas fundamentais para a sociedade acabaram desaparecendo com o surgimento de novas tecnologias. Na primeira Revolução Industrial, a gente tem a substituição da força mecânica do homem e do animal pelas máquinas a vapor, né? Que é a energia criada pela queima do carvão. Depois a gente tem a produção em massa e a gente tem o primeiro deslocamento daquela lógica do mestre e aprendiz para uma especialização daquele trabalhador que precisa operar na máquina na linha de frente, né, nas indústrias. Depois a gente tem a automação, a terceira revolução industrial. Na automação tem um novo deslocamento. Aquele proletariado que estava ali na linha de frente, que precisava ser especializado para aquele assunto, ele sai, ele passa a desenvolver os sistemas daquela indústria e também operacionalizar aquelas máquinas. Então, ele tem uma necessidade de uma nova especialização. E agora, nessa quarta revolução, que é a da conectividade, que a gente tem a internet, mas agora a gente tem a inteligência artificial como centro, a gente tem sistemas que são capazes de gerar novos sistemas e se operacionalizar sozinhos. Só que eles são mais eficientes se tiver um ser humano ali capaz de operá-los também. Ou seja, o ser humano continua fundamental, ele é parte do processo. Exato, só que aí a gente tem um novo deslocamento que necessita de uma especialidade naquela atividade fim e na operacionalização da inteligência artificial. Então, e como isso está acontecendo muito rápido, acho que a gente está começando a criar um gargalo aí que vai ser um problema. Bom, recentemente, os próprios criadores do ChatGPT divulgaram 34 profissões que estão em risco por conta da evolução da inteligência artificial. Entre elas, as funções de intérprete e tradutores, pesquisadores, escritores e redatores, engenheiros, contadores e até mesmo advogados, juízes e professores. Quando isso vai acontecer exatamente, é muito difícil de prever. Mas uma coisa é previsível e urgente. A sociedade precisa se organizar para estabelecer novos padrões éticos para lidar com a inteligência artificial. Existem muitas camadas aí, muitas dimensões a serem pensadas, né? E a gente pode pensar, por exemplo, na área da educação, né? Você falou em pesquisas e a gente pensa aqui na área da educação e na pesquisa no ensino superior. Recentemente nós tivemos um encontro em que abordamos esta perspectiva, né, do uso da inteligência artificial em pesquisas acadêmicas. E o professor Ricardo Pereira ele trouxe justamente as possibilidades de uso. Nas etapas de pesquisa, por exemplo, eu posso integrar inteligências artificiais diferentes no processo de pesquisa para a construção dessas etapas. E eu posso fazer um sumário destas etapas de pesquisa, colocando muito texto e apresentando conclusões muito mais rapidamente do que o que eu levaria como pesquisador para poder fazer. São aspectos positivos que a gente pode falar. Na área da saúde, por exemplo, a leitura de imagens e diagnóstico a partir de imagem. Isso pode agilizar o processo de diagnóstico. Mas a gente não pode falar disso como um trabalho isolado. A gente precisa do humano ali para colocar a sua experiência no jogo, né, no processo de trabalho. Então, assim, a inteligência artificial não fará o trabalho sozinha, né? Eu preciso do humano com sua experiência, com o seu feeling, né, aquele conhecimento que só ele tem para poder fazer parte desse trabalho. É muito importante ter sempre um cuidado e uma atenção, né, de utilizar essas ferramentas de forma ética e segura. Agora a gente muda um pouco de assunto, gente. O turismo na Bahia tem alcançado índices superiores à média nacional. Entre os meses de setembro e dezembro, o mercado aquece ainda mais com a chegada do verão. Veja mais detalhes na reportagem colaborativa da TVE Bahia. A Bahia sempre foi um dos destinos favoritos dos turistas, seja pelas belíssimas praias, pela culinária ou até mesmo pela cordialidade dos baianos. A Bahia é, sem dúvidas, sempre uma preferência para turistas de todas as regiões do país. Eu tenho uma paixão pela Bahia. Eu sou fascinada. Eu amo a cultura, as comidas típicas maravilhosas e o povo que é bem caloroso e receptivo. A cultura, o clima. Por a gente escutar falar muito que aqui é um lugar maravilhoso, queríamos conhecer, maravilhoso mesmo.
Essa preferência é refletida em números. Segundo dados do IBGE, desde o ano de 2021, as atividades turísticas têm alcançado índices superiores à média nacional. O turismo está no seu melhor momento no estado, nesses 12 anos, mostrando que ele vem crescendo. Desde 2021, ele praticamente só cresceu, né? Tem um ou outro mês em que você não tem um crescimento desse setor, mas não só isso, né? Mostrando que ele superou os problemas que teve na pandemia, mas também está com um crescimento consistente e nesse melhor momento aqui no estado. Entre os meses de setembro e dezembro, aumenta ainda mais o turismo aqui na capital baiana. Isso por conta da proximidade do verão, das datas festivas e dos feriados prolongados. Isso é bom para os turistas, mas melhor ainda para os comerciantes. Comecei a trabalhar com o mercado brasileiro também depois da pandemia e está dando muito certo, está sendo maravilhoso. Inclusive estou guiando um grupo aí do Rio de Janeiro que estão amando. E por falar em turismo, né, gente? Turismo combina com o quê? Com o verão, com o sol, né? Ele ainda não chegou, mas as temperaturas devem ficar elevadas nos próximos dias. Confira agora como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Hoje à noite, em Vitória da Conquista, o céu estará predominantemente nublado. Os termômetros oscilam entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus. Amanhã, o dia é parcialmente ensolarado. A temperatura segue oscilando entre a mínima de 15 graus e a máxima 24. Já no domingo, o sol aparece entre nuvens. Os termômetros registram a mínima de 16 graus e a máxima 25. Agora, vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o dia será de sol com muitas nuvens, com probabilidade de chuva a qualquer momento. Os termômetros variam entre 21 e 28 graus. Em Itapetinga, o dia será predominantemente ensolarado. As temperaturas variam com a mínima de 19 graus e a máxima de 30. Em Boa Nova, o dia é parcialmente ensolarado. Os termômetros oscilam entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Vamos fazer um intervalo, gente. No próximo bloco, vocês vão ver que Vitória da Conquista sediará o 24º Encontro Nacional de Capoeira. E ainda hoje, o quadro Sexta de Cinema, com dicas e curiosidades do universo da Sétima Arte. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. O Wesley Notícias segunda edição volta daqui a pouco. Até já! Inventaram que eu estava vendendo água durante o temporal a R$ 93. Isso é uma mentira. Quando cheguei para abrir o meu mercadinho, já deparei com a multidão querendo o meu linchamento. Fiquei muito triste. Um negócio que eu criei com todo o sacrifício, deixei de acompanhar os meus filhos. Tá difícil manter o meu negócio depois disso. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com o WESB Notícias, segunda edição nesta sexta-feira. É muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela da TV WESB. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Permanência e Assistência Estudantil, a PROALPA, informa que houve uma alteração, gente, no prazo para o envio de correções das inscrições realizadas pelos estudantes para o programa Mais Futuro. Dessa forma, gente, os candidatos têm até o dia 10 de setembro, no caso, próximo domingo agora, né, para realizar as correções. A PROAPA destaca ainda que esse cronograma não sofrerá mais alterações e que devem realizar a correção aqueles que já fizeram a inscrição no prazo estipulado. Em caso de dúvidas, é só acessar o edital 09/2023 que está disponível no site da UESB pelo endereço que vai aparecer embaixo no seu vídeo, também nesse QR Code, que é o www.uesb.br, ou então é só entrar em contato com a Coordenação de Acessibilidade, Permanência e Ações Afirmativas, a COAPA, pelo e-mail, que também está aparecendo embaixo no seu vídeo.
programaMaisFuturo@uesb.edu.br. Vou repetir o e-mail, programaMaisFuturo@uesb.edu.br. As informações são da assessoria de comunicação aqui da UESB. E acontece de hoje até domingo aqui em Vitória da Conquista, gente, o 24º Encontro Nacional de Capoeira. O evento reunirá participantes de diversas partes do país. A repórter Thaís Patês traz mais informações para a gente. Olá para você que acompanha o UESB Notícias. Começa hoje, a partir das 18 horas, o evento AG1 de Preto, que vai reunir diversas lideranças regionais desse movimento cultural que é a capoeira. E para falar um pouquinho mais sobre esse evento e sobre a programação, a gente conversa agora com o mestre Ferrugem, que é um dos organizadores desse momento aí muito importante de mostrar a importância dessa manifestação cultural. Não é isso, mestre Ferrugem? Boa tarde, Thaís. Fazer que nem o outro, sextou, hein? Então é hoje que começa, viu? A partir das 18 horas, o AG1 de Preto 2023 do Movimento Cultural Consciência Negra, com parceria com o IDAC, patrocinador Governo do Estado e mais empresários locais. E estaremos começando hoje e vamos até domingo às 13 horas com a extensa programação voltada para a capoeira. Você pode falar um pouquinho mais sobre como está organizada aí a programação, o que é que o pessoal vai poder curtir durante esses dias de evento? Hoje teremos a abertura do evento, né? Teremos uma atividade, uma vivência comigo, né? O mestre Ferrugem, né? Para fazer o aquecimento, né? Para receber os convidados para a grande roda, a partir das 19 horas. Amanhã, sábado, começaremos a atividade às 5h30 da manhã, ao longo da madrugada com o mestre Pantera, o nosso presidente do movimento. Em seguida, 6h30 da manhã, aula com o mestre Cabeça, de Feira de Santana. 9 horas da manhã teremos aula pedagógica voltada para crianças com o mestre Cardial, de Vitória da Conquista. E por aí vamos seguindo durante o dia com várias vivências com capoeira e suas manifestações culturais. E no domingo teremos o batizado, a troca de corda da garotada, dos jovens do nosso projeto. Em seguida, apresentações culturais, né, com encerramento, com dinâmica capoeirística com o mestre Macaco de Santa Amaro da Purificação. Mestre Ferrugem, é importante lembrar também que esse evento é uma importante forma, né, de valorização de movimentos culturais como a capoeira, que é uma manifestação cultural muito importante, principalmente aqui na Bahia. Exatamente. O Movimento Cultural Consciência Negra já tem uma existência de 30 anos. O nosso fundador, mestre Pantera, né, juntamente com o mestre Ferrugem, os seus contramestres, alunos, a gente vem carregando essa memória dos nossos ancestrais. É importante que já temos 30 anos realizando esses encontros aqui em Vitória da Conquista. Já um encontro que faz parte do calendário anual da cultura, da cidade, da capoeira. Então, é muito importante a gente estar trazendo amigos para reforçar essa história, para estar reforçando a capoeira nesses tempos modernos, né, de tantos avanços, e que possamos estar resgatando e mantendo a nossa cultura viva. Então, é um evento que vem para realmente reforçar a nossa negritude, o nosso povo preto, que sejamos sempre firmes e fortes. É isso. Pessoal, e o evento é aberto aí ao público e também está aberto ainda para inscrições para quem quiser participar, não é isso, mestre Ferrugem? Exatamente. Tem ainda um pouquinho de inscrição, né, para quem queira participar. Estou aqui deixando um convite aqui para os capoeiristas da nossa cidade, da nossa região, da nossa Bahia, do nosso Brasil. Está em tempo, chegue para cá. Para as pessoas que queiram também assistir ou participar de algumas oficinas, é só visitar. Para mais informações, o nosso Instagram, @Capoeira Consciência Negra. Teremos mais informações sobre o evento. É isso, muito obrigada, mestre Ferrugem. O convite está feito, pessoal. É só entrarem aí em @Capoeira Consciência Negra para quem quiser saber mais sobre o evento ou então se inscrever para participar. O evento vai acontecer no Sítio Sul Eventos até o dia 10 de setembro, próximo domingo. Volta ao estúdio. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco, você que está à procura de dicas do universo da sétima arte, não pode perder nosso quadro Sexta de Cinema, que vem cheio de novidades aí com o nosso repórter Luiz Salviato. O intervalo é bem rapidinho e eu te faço o convite, participe pelo nosso WhatsApp, 7734248766 é o nosso contato, tá bom? Não sai daí não, o intervalo é bem rapidinho, o tempo de você ir na cozinha, tomar um cafezinho e voltar, tá? Sai daí não, a gente volta já.
uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro, traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado às 2h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição, e hoje é sexta-feira e, como você já sabe, é dia do nosso quadro que tem dicas e curiosidades do universo da sétima arte, o Sexta de Cinema. Então confere aí com o Luiz Salviato as dicas de hoje. Olá, o quadro Sexta de Cinema já está no ar e dessa vez a gente começa com uma pergunta. Na sua opinião, qual o melhor filme já feito? Difícil, né? Pois todos os anos críticos de cinema do mundo inteiro tentam chegar a um consenso. Dessa vez foi a revista Variety, uma das principais publicações sobre o entretenimento nos Estados Unidos, que fez a pergunta. Em terceiro lugar ficou O Poderoso Chefão, épico sobre uma família de mafiosos, dirigido por Francis Ford Coppola em 1972. A medalha de prata foi para o musical O Mágico de Oz, de 1939, estrelado por Judy Garland. E em primeiro lugar, o filme mais importante de todos os tempos, segundo a lista da revista, foi para Psicose, de 1960, dirigido por Alfred Hitchcock. Lembrando que na última vez que a revista elegeu os melhores filmes de todos os tempos, um outro filme do Hitchcock apareceu no topo da lista. Um Corpo que Cai, de 1958, que dessa vez ficou na 30ª posição. E teve filme brasileiro nessa lista, sim. Qual será que foi? Central do Brasil, Cidade de Deus, Bacurau, Deus e o Diabo na Terra do Sol? Pichote, longa de 1980, dirigido por Hector Babenco, foi o único filme brasileiro na lista da Variety. Ficou na posição número 80. O longa é estrelado por Marília Pêra e por Fernando Ramos da Silva, que tinha apenas 12 anos quando foi escolhido para dar vida ao protagonista. Assim como o personagem principal do filme, a história real do ator também foi marcada por uma tragédia. Ele foi morto pela polícia aos 19 anos, na periferia de Diadema, na Grande São Paulo. Pichote está disponível no streaming da Globoplay e do MUBI. É claro que listas como essa representam a visão de uma revista específica ou de um grupo de críticos e que essa opinião vai variar muito de acordo com o lugar ou do tempo em que essa pesquisa for feita. Quer ver só? Dá uma olhadinha em outros filmes que já estiveram no topo dessas listas de melhores filmes de todos os tempos. O filme que por mais tempo sustentou a medalha de ouro na opinião dos críticos das principais revistas de cinema ao redor do mundo foi Cidadão Kane, de 1941, dirigido por Orson Welles. O Poderoso Chefão, de 1972, foi eleito o melhor filme pela revista Hollywood Reporter, enquanto Lawrence da Arábia, de David Lean, foi o preferido da American Society of Cinematographers. 2001, Uma Odisseia no Espaço, é o número 1, segundo os críticos ouvidos pela revista Time Out. E, recentemente, uma surpresa. O filme Jeanne Dielman, da cineasta belga Chantal Akerman, foi eleito o melhor de todos os tempos pelo conceituado British Film Institute. E você, na sua opinião, qual o melhor filme de todos os tempos? Conta aí pra gente. Na próxima semana, a gente mostra aqui no Sexta de Cinema. E depois de O Alto da Compadecida e Opa aí, ó, mais um clássico do cinema brasileiro vai voltar aos cinemas em uma continuação. Estou falando de Cidade de Deus, parte 2. Cidade de Deus, a série, já está sendo filmada em São Paulo, com produção executiva de Fernando Meirelles, que dirigiu o filme de 2002. Quem assume a direção dessa vez é Ali Muritiba, dos filmes Deserto Particular e Ferrugem, e da elogiadíssima série Cangaço Novo. O roteiro também é baseado no livro de Paulo Lins. Cidade de Deus, a série, será exibida na HBO e ainda não tem data de estreia definida.
E por hoje é só. A gente volta a se encontrar na próxima semana em mais um Sexta de Cinema. Até lá! E depois do cinema é hora de falar de literatura, gente. O mundo dos livros e da literatura, né, exercem um grande fascínio para os amantes das palavras. E nesse universo, a literatura nordestina se torna ainda mais especial ao retratar paisagens e personagens tão característicos aqui da nossa realidade. Confira mais detalhes na reportagem. No palco, os pequenos artistas contam a história de um lugar, de sua gente, suas aventuras. Das páginas dos livros para o mundo. No baú de suas memórias, a Marla encontra livros. Herança do avô, um homem de poucas letras, mas apaixonado pelo universo da literatura. O meu avô, ele guardava livros, a minha tia, que morava com o meu avô, guardava livros dentro desse baú e foi o primeiro contato que eu tive com os livros, mesmo antes do processo de escolarização. E daí partiu, né, esse gosto que até hoje permeia aí pelo universo literário. Hoje, a Marla está à frente de um clube de leitura diferente. No Danado de Bom, todas as obras são de autores nordestinos. A proposta do Danado de Bom é realizarmos uma viagem literária pelo Nordeste. Então, a cada mês a gente lê um autor nordestino, passando por todos os estados. Começamos pelo estado da Bahia, lendo nada mais, nada menos do que o Jorge Amado e o Itamar Vieira Júnior. Já estamos no 4º estado brasileiro e a ideia é fazer todo esse percurso mesmo, né, literário, e retomando, porque sempre vai haver novos autores, né? Tantos autores nós temos no nosso Nordeste, tanto de clássicos como de autores contemporâneos. E é um clube por assinatura, você de qualquer lugar do Brasil pode participar. Made in Nordeste. Do sertão de Pernambuco, chega o escritor Eurido Navio e seu romance Fiados na Esquina do Céu com o Inferno, que narra com muito bom humor as desventuras de um homem que tenta enganar o diabo. O matador, ele tem medo de ir para o inferno por causa da vida pregressa dele, então ele está tentando salvar a alma dele. Aí ele vai numa esquina, numa bodega que fica na esquina do céu com o inferno. Ele vai lá tentar procurar ajuda. E lá ele faz um pacto com a criatura de outro plano, que se ele matar o diabo que está afastando a chuva até o dia de São José, que é o dia 19 de março, ele vai acabar com a seca do sertão e salva a alma dele. Então ele sai atrás caçando esse diabo, e também como ele tem umas dívidas, ele tem uns fiados de pessoas que fizeram desfeitas com ele e ele não perdoou, ele, enquanto vai caçar o diabo, resolve cobrar esses fiados, né? Então ele vai atrás dessas pessoas. Aí no livro isso funciona como um flashback, você começa a conhecer a história dele a partir dos fiados das pessoas que de alguma forma desagradaram ele. Com estética e personagens facilmente reconhecíveis no nosso imaginário, o livro de Donaville pode imediatamente ser catalogado na prateleira Literatura Nordestina, se a gente estivesse numa biblioteca. Mas o que seria essa tal literatura nordestina? Eu acho que a literatura nordestina, a mais interessante é que é de autores nordestinos e que fala da nossa realidade, né? Afinal de contas, a gente tem muita coisa interessante, a gente tem uma cultura riquíssima e temos muitos elementos para explorar e construir belas histórias, cordéis, filmes, etc. De Graciliano Ramos a Itamar Vieira Júnior, passando por Jorge Amado. Um rico catálogo que inclui grandes clássicos, talentos contemporâneos e esses pequenos tesouros que chamamos carinhosamente de cordel. Num livrinho como esse, tão pequeno, tão fininho, cabe um mundo inteiro de sabedoria. E não aquelas lições que a gente aprende quando pequeno na escola, sabe? É sabedoria popular, que é passada de geração para geração. O espaço Vidas em Cordel é um projeto itinerante que viaja por feiras literárias de todo o Brasil. O Museu da Pessoa é um museu virtual, né, que trabalha com histórias de vida de toda e qualquer pessoa que tiver seu interesse em contar e deixar preservada a história, né? E assim como a literatura de cordel tem essa transmissão de conhecimento, tanto por meio da literatura, mas também por meio da oralidade, quando a gente conta a nossa história de vida, a gente também está transmitindo e preservando, de certa forma, aquilo que a gente considera importante. Então foi por isso que essa exposição a Vidas em Cordel, ela trabalha essa relação bastante imbricada entre a nossa vida
e a literatura. Às vezes a gente acha que a nossa vida é banal, não tem nada de especial, mas ela pode sim ser vista como uma obra literária. Então é isso que essa exposição traz para cá, para a 6ª edição da FLIGE. Num país de tantos sotaques, a literatura que vem daqui, do Nordeste, ganha destaque. Em prosa, em rima, em cordel. Através da fala, é denúncia do racismo, que até hoje é um abismo, e muita gente se cala. E os donos da senzala, gente má, gente ruim, sugavam até o fim o seu trabalho e conquista, mas esse ponto de vista ainda hoje é assim. Muito bacana, gente. É assim que a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se vocês quiserem rever os nossos telejornais, é só acessar nosso canal no YouTube, que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. Se você quiser participar, mandar a sua sugestão de pauta, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Está na tela o 7734248766. É só pegar o celular e escanear esse QR Code que você pode mandar uma mensagem para a gente, também a sua sugestão de pauta e ajudar a construir o ESB Notícias, tá bom? Outras notícias locais na segunda-feira ao meio-dia com o Mário Ribeiro no ESB Notícias primeira edição. Eu agradeço a você por mais uma semana aqui com a gente. Te convido a estar novamente comigo na segunda também, às 18h30 aqui no ESB Notícias segunda edição, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia novamente. O melhor do fim de semana a todos e até segunda.